Hoje é 26 de outubro de 2023, é exatamente meio-dia. Eu tenho aqui ao lado Juliano Toledo, que é filho de Luiz Sérgio Toledo, um dos melhores cirurgiões estéticos plásticos que este velho marinheiro da advocacia criminal conheceu nesses 60 anos de atividade especializada. Luiz Sérgio era um homem do mundo. Então, há uns 10 anos atrás, quem sabe, disse: Paulo Sérgio, eu vou conhecer o mundo, conhecer o mundo. E foi exatamente para Dubai, para a Europa em geral, para Portugal também. Instituiu lá uma das melhores clínicas de cirurgia estética que a Europa tem. Isso é muito importante para este Paulo Sérgio Leite Fernandes, porque tem aqui o retrato autografado, inclusive, de Ivo Pitangui. Eu fui advogado de Ivo Pitangui, advogado não, consultor. E nós nos conhecemos bastante durante muitos e muitos anos. Ivo Pitangui também, um dos melhores cirurgiões plásticos que o nosso universo vivente tem. E Luiz Sérgio e eu conversamos de vez em quando. Acabei de falar com ele em Dubai, eu aqui, conversando sobre o que está acontecendo por lá, mais ou menos próximo, ou mais próximo de lá do que nós aqui. E perguntei primeiro a Luiz Sérgio Toledo como vão as mulheres, porque Luiz Sérgio trabalha fundamentalmente sobre o corpo feminino, árabes ou não, elas, e com uma característica muito peculiar, porque por aqueles lábios e por aqueles lados passam muitas e muitas beldades. E um shake bem provido pode ter 4 ou 5, quantas quiser, com alguma peculiaridade. Se a favorita faz uma cirurgia estética, por hipótese, as outras vão de querer fazer também. É assim que funciona. É preciso que se tenha a condição de sustentá-las. É preciso provar a capacitação a sustentar mais de uma. Se isso for possível, é bom também ter uma Mercedes com 5 ou 6 lugares para poder abrigar todas elas. Luiz Sérgio conta essas coisas com muito bom humor. Ele que agora é, com certeza, dos melhores cirurgiões estéticos e plásticos da Europa inteira. Do Brasil já o era, havia muito tempo. O Leite Fernandes tem conhecimento com muitos e muitos bons cirurgiões plásticos. Conheceu Aimar Sperli, por exemplo, Evaldo Bolívar Souza Pinto e alguns outros. Meus amigos, sim, Juarez Avelar,
Juarez Avelar, um excelente cirurgião plástico. Nós nos falamos de vez em quando, eventualmente, inclusive em episódios relevantes das entidades que congregam a cirurgia estética no país. Mas estava eu aqui a conversar sobre essas coisas com Juliano Toledo, que está quietinho ali, parecido com o pai, apenas observando esta minha manifestação, e estava aqui com vontade de raciocinar um pouco sobre o que vem acontecendo ao Brasil, ao mundo em geral, em razão dessa horrível situação que estamos a atravessar, concernintemente a esta guerra que está a matar inocentes, inclusive com reféns, esses reféns que são arborizados pelos chamados Herbolás da Vida, ou aquela congregação de indígenas, é possível chamá-los assim, que são visceralmente contra os israelitas, fazendo reféns. Eu vi, o Paulo Sérgio viu, inclusive, uma das reféns devolvidas, uma senhora já com seus 78, 80 anos, que havia sido, inclusive, sequestrada, posta numa motocicleta, fugiram com aquela senhora e depois a devolveram. Fizeram-na refém. Como se escolhe uma ou um refém? Outro dia eu brinquei com o Dione que se quando houvesse uma hipótese dessa e se eu fosse encontrado no meio do caminho pelos Herbolás da Vida, eu seria desprezado, porque eu não tenho cara de refém. A criatura, para ter cara de refém, jeito de refém, precisa ser escolhida pelo jeitão. Anteontem eu estava com meu Fordinho velho indo de volta para casa e 4 criaturas muito fortes decidiram que iam violentar um ou outro automóvel posto no meio daquela azáfama, a roubar celulares e quejandos. E olharam para mim com um jeito agressivo. Iam assaltar-me no meio daquele trâmite todo. Mas preferiram a moça que estava com a Mercedes à frente. Ela era mais elegante, mais bonita, um carro melhor posto. E ela tinha jeito de ser assaltada. É preciso que tenha vocação para ser refém. E eu fui desprezado no trânsito de São Paulo, violento, quebraram o carro da moça inteirinho. E foram embora e me deixaram em paz com o meu Fordinho velho, tuque. Eu fui à minha casa. Então isso me vale para reflexão. Se o Hezbollah fosse tomar reféns,
e olhassem para mim, seria desprezado, porque eu não tenho jeito, cara, e possibilidade de ser refém, o que é uma vantagem. Uma vantagem de gente grande. O Paulo Sérgio, com essa cara de bobo, não tem jeito para ser trocado nessa guerra traumatizante que há por aí. Dito isto, eu vou atender aqui o Juliano, que vem conversar comigo, é parecido com Toledo, com o Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, outro dia, estava falando comigo pelo celular, lá de Dubai, e me disse: ô Paulo Sérgio, você está com um jeitão envelhecido, está cheio de ruga, não é? E eu não lhe devo favores, mas eu lhe devo muito afeto. Cada dia que eu olho para você aqui no celular, me dá vontade, inclusive, de consertar suas pálpebras. E eu brinquei com ele que se eu metesse um bisturi embaixo das minhas pálpebras, de repente alguém poderia querer duvidar dos meus antecedentes, que são muito conhecidos na praça, porque, afinal de contas, eu estou com 88 anos nesse mundo e costumo ser respeitado à medida em que vou envelhecendo em paz. Ficamos assim, então. Você diga ao seu pai que eu faço o possível para não ficar velho demais, porque senão eu fico cego do jeito que as coisas estão acontecendo aqui. E vou começar a exercitar a advocacia no meio da cegueira. E vou ficar igual a dos 2 milhões e poucos de advogados que há por aí, vertidos infamemente por esse Ministério da Educação, que não tem mais onde apodrecer. Um fim de conversa. Nós antigos temos um problema, uma preocupação muito grande com 2 personagens que são o horror, aqueles que vão chegando ao 3º terço da idade. Um deles se chama Parkinson. O outro é aquele que faz com que nós nos esqueçamos das coisas. E o Paulo Sérgio faz uns testes de memória, porque se diz que há a memória retrógrada e há a memória próxima, não é? A minha memória retrógrada, ela fica testada toda vez em que eu penso em Herzog. Herzog foi assassinado pelo regime implantado no Brasil em 1984, se a memória não falha. E de lá para cá, nós temos esse padrão todo de horror àquilo que aconteceu, porque Herzog, cujo primeiro nome era Vlado Herzog, que era casado com Clarice Herzog. Vejo que a minha memória está ainda desafiante ao segundo personagem. Eu citei só um, eu citei Parkinson. Há um outro que faz com que nós nos esqueçamos das coisas. Então, Clarice Herzog
Vlado Herzog. Isso aconteceu em 1975, se a memória não me falha. Se a memória me falha, eu estou a desnutrir essa minha afirmativa de que eu continuo racionalizando bem as coisas. Mas dia 25 foi ontem. Ontem, o povo brasileiro deveria lembrar-se de que Vlado Herzog foi assassinado, enforcado pelo regime que tinha vigência no Brasil. Eu não esqueci disso. O meu teste é saber se eu continuo com a memória boa, é saber o nome de Vlado Herzog, que foi assassinado pelo regime no dia 25 de outubro de 1975, se a memória não falha. Eu me lembrei disso ontem com o mesmo horror que eu tive lá atrás, muito lá atrás, quando defendi essa meninada toda que foi aterrorizada pelo regime imperante no Brasil. Mas nós nos esquecemos disso. O Brasil se esqueceu disso tudo que aconteceu. E quem lembra de Vlado Herzog? A viúva dele, Clarice Herzog, uns e outros, mas nós estamos nos esquecendo disso porque é preciso enfrentar a objetividade daquilo que significa a luta pelo futuro da nação brasileira. Então, se vocês se esquecem disso, eu não esqueço. Ontem eu rezei pela alma de Vlado Herzog, assassinado pelo regime lá nos idos de 1975. Essa memória deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal não lhe falha. Eu rezei, sim. Rezei. Fui educado pelos franciscanos, fui educado pelos dominicanos, foi educado naqueles que se dirigem, inclusive, a preservar a alma daqueles que já se foram. E a alma de Vlado Herzog está por aí, a nos lembrar de que isso não deve acontecer nunca mais ao nosso país. Fica, portanto, a minha recordação daquilo que aconteceu, fica a lembrança agradabilíssima de Toledo, um dos grandes cirurgiões estéticos que o país tem, que se dispôs a me arrumar as pálpebras aos 88 anos. Arrumar as pálpebras deste velho encarquilhado seria alguma coisa de espantar aqueles que me vissem andar no meio da rua. O que aconteceu com Leite Fernandes está a desvanecer a tradição que ele tem na comunidade. Fica essa pálpebra caída aqui, meio cegante. Fica a minha saudade de Luiz Sérgio Toledo, com quem eu vou conversar por via indireta, porque converso com o filho dele agora sobre assuntos absolutamente profissionais. Relembro que Vlado Herzog foi assassinado pelo regime e que o Brasil não pode esquecer disso. Se o Brasil se esquecer, eu não vou olvidar isso aí, a não ser que perca a possibilidade de testar a minha reação contra essa doença que pega os mais antigos antes que eles possam morrer em paz. E lá na Veva.